Senhor. Eu entro na tua santa presença, Pai, te peço, Senhor, usa-me com sabedoria, Pai, para transmitir a tua palavra, Senhor. Que não venha ser eu, mas que venha ser o teu Santo Espírito, Senhor, me usando, Senhor. Fala o que o Senhor quer falar, Pai, eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o tema que eu trouxe para cada um de nós nessa noite é o Espírito Santo. Quem quer saber mais sobre o Espírito Santo nessa noite? Aleluias. O Espírito Santo é o distintivo de qualquer pessoa que recebeu Jesus no seu coração. Então, no começo do estudo já diz o seguinte, que o Espírito Santo, ele é o distintivo de qualquer pessoa que aceitou a Jesus no seu coração. E quem sabe me dizer aqui o que é um distintivo? Alguém sabe me falar o que é um distintivo? Um distintivo é aquilo que os policiais usam para quê? Olha, eu sou policial, olha, eu sou da militar, olha, eu sou do BOP, olha, eu sou da marinha, olha, eu sou policial, olha, isso aqui é o distintivo. Eles usam para se apresentar como policiais. Então o Espírito Santo é o distintivo do crente. Para quê? Para dizer que é filho de Deus, para mostrar que é filho do Senhor Jesus. O Espírito Santo é o distintivo de cada um de nós. Agora a pergunta é, será que você está buscando o seu distintivo? Será que nessa noite vocês estão buscando o distintivo? Mas Júnior, para que serve esse distintivo? Esse distintivo serve para que no dia do arrebatamento você se apresente que está servindo ao Senhor Jesus. O Espírito Santo é o que quando vier o arrebatamento, o Espírito Santo é quem vai arrebatar a igreja. Os que estiverem com o Espírito Santo vão ser levados, e se você não tiver? E se você não tiver com o Espírito Santo? Irmãos, tem que ter o Espírito Santo, ele é o distintivo. O Espírito Santo é quem vai dizer que você serve a Deus. Olha aqui, ó, ele tem um Espírito Santo, ela tem um Espírito Santo. Olha, aquela pessoa tem um Espírito Santo. Olha, aquele homem, aquela mulher tem um Espírito Santo. Olha, mudaram de vida, ele tem um Espírito Santo. É o distintivo, ele quem mostra que você serve a Deus, é o Espírito Santo. Ele nos equipa, nos direciona e nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus. Então, primeiramente, ele nos equipa. O Espírito Santo nos equipa, ou seja, ele vai nos ajudando, nos moldando, nos transformando. Ele nos direciona, como assim? Que muitas das vezes nós queremos tomar uma direção, queremos seguir os nossos caminhos, as nossas vontades e dizemos, não, eu vou por aqui. Aí muitas das vezes o Espírito Santo quer que você vá por ali. Muitas das vezes você vai dormir e diz, olha, amanhã eu vou fazer tal coisa, mas o Espírito Santo quer que você faça outra coisa. Então é ele que nos direciona. Por muitas pessoas não terem o Espírito Santo, por isso que tomam decisões erradas. Por isso que muitas pessoas tomam decisões erradas, porque não têm o Espírito Santo e andam sem direção. Andam por qualquer lado, tomando qualquer decisão. E o que acontece? Se frustram, se magoam, se machucam. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. E nos ajuda a viver uma vida para a glória de Deus. O Espírito Santo, ele nos ajuda a viver uma vida para a glória do Senhor Jesus, para a glória de Deus. O Espírito Santo, ele vai ajudar a cada um de vocês no percorrer da caminhada para vocês viverem uma vida para a glória de Deus. Mas será que vocês estão nessa noite buscando o Espírito Santo? Será que vocês vieram no coração, pelo menos no coração, pensando em buscar o Espírito Santo, irmãos? Porque muitas das vezes nós viemos o quê? Júnior, eu vim buscar uma porta de emprego. Olha, eu vim buscar um milagre. Eu vim buscar isso, eu vim buscar aquilo. Olha, eu vim porque eu estava em aflição, eu estava em problema. Eu vim buscar isso, mas se você buscar o Espírito Santo, a aflição sai. Se você buscar o Espírito Santo, ele abre a porta de emprego. Se você buscar o Espírito Santo, a aflição, o problema, a situação vai embora. Sabe por quê? Porque você está buscando a presença do Senhor Jesus. Mas o que é que Satanás faz? Satanás coloca no nosso coração. Olha, vai isso. Faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E você chega na igreja sobrecarregado. Você chega na igreja já sobrecarregado e não consegue buscar o Espírito Santo.
Você já chega na igreja, Senhor, o que é que eu vou fazer amanhã? Olha, Senhor, isso e aquilo. Senhor, olha, tem uma conta. Senhor, tem aquilo. Senhor, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E o Senhor só quer que você busque o Espírito Santo. Se você buscar o Espírito Santo, o que tiver faltando, Ele vai te dar. Se você buscar o Espírito Santo, você pode estar com a geladeira vazia, o mesmo Espírito vai encher a sua geladeira, porque Ele é fiel. Irmãos, mas muitas das vezes o que faz neutralizar a nossa fé são os problemas que Satanás coloca no dia a dia. Ah, Júnior, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E nós entramos dentro da igreja. A igreja é lugar de quê? De adoração, de prestar culto. Nós entramos dentro da igreja sobrecarregados e não conseguimos sequer orar. Conseguimos nem sequer clamar a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque estamos sobrecarregados de problemas. Mas deixe os seus problemas, abandone os seus problemas e busque o Espírito Santo. Busque a presença do Senhor Jesus, irmãos. Olha, busque a presença do Espírito Santo, que Ele é o seu distintivo. Quando Satanás vier em busca de você, ele vai olhar e ver o seu distintivo e vai dizer: naquele eu não posso tocar, naquele eu não posso tocar, porque ela ou ele é do lá de cima, é do Deus eterno, é do Senhor Jesus. Ele vai ver o seu distintivo, ele vai ver que o Senhor Jesus está na sua vida. Mas e se você não tiver o Espírito Santo? E se você não tiver a presença do Senhor Jesus? E se você não estiver buscando o Espírito Santo, irmãos? E aí? Como vai ser? É como falei, muitas das vezes viemos para a igreja, mas não prestamos culto a Deus. Viemos enganados. Satanás consegue nos enganar. Nós vemos para a igreja com a cabeça cheia de problemas lá de fora, mas em vez de nós chegar aqui, colocar o problema aqui no altar e adorar o nome santo do Senhor Jesus, o que é que nós faz? Nós chega, se ajoelha e fica com um problema. Nós chega, se ajoelha, ouve a palavra, ouve os louvores e o problema aqui, ó. O louvor tocando, a palavra tocando e o problema aqui. Você está com a mente dividida, como a obreira Cidélia pregou. Você está com a mente dentro aqui e lá fora. O corpo aqui dentro, mas a mente lá fora. Isso é que é o perigo. Então, irmãos, não importa como foi seu dia, não importa o problema, não importa o que você está passando. Busque a presença do Senhor Jesus e Ele pode transformar a tua vida. Ele pode transformar totalmente a sua vida, irmãos. Porque é impossível você buscar o Espírito Santo de todo o coração e você não ter uma transformação, e você não ter uma mudança de vida. Mas Júnior, por que a igreja está se esfriando? Por que as pessoas estão se esfriando? Porque não buscam mais o Espírito Santo, irmãos. As pessoas não pedem mais o Espírito Santo, não querem mais o Espírito Santo. As pessoas pedem isso, pedem aquilo, pedem isso, pedem aquilo, mas não pedem o Espírito Santo. Irmãos, quantas pessoas vêm até aqui e dizem: pastor, ore para que o Espírito Santo venha sobre a minha vida. Pastor, ore, porque a iniciativa tem que ser sua. Não adianta nós estar falando, a iniciativa tem que ser sua. A iniciativa tem que vir de você. A iniciativa de buscar o Espírito Santo tem que vir de você. Você tem que dizer: pastor, eu quero ser batizado. Pastor, eu quero, olha, eu quero falar em línguas, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo, eu quero que Ele me encele. Mas o que tem acontecido? Satanás tem acarretado tanto a igreja, que a igreja vai botando problema e o Espírito Santo lá embaixo. O Espírito Santo está ficando lá embaixo. A igreja chega, ora, olha, Senhor, olha isso, Senhor, aquilo, resolve essa causa, resolve isso, resolve aquilo, mas não pede o Espírito Santo. Não pede a presença do Senhor Jesus. Então saia daqui nessa noite com a certeza: Júnior, olha, a partir de hoje eu vou começar a botar o Espírito Santo em primeiro lugar. Eu vou começar a pedir o Espírito Santo, eu vou botar o Espírito Santo na minha vida. Muito bem, exatamente esse é o caminho. É colocar o Espírito Santo na sua vida. Olha, o medo de Satanás não é que você tenha um carro novo. Ele não tem medo de você chegar numa Hilux aí. Ele não tem medo de você chegar com uma calça de 400, 500 reais, não. O medo que ele tem é de você colocar o Espírito Santo na sua vida. Sabe por quê? Porque por mais que Deus te dê um carro, se você não tiver o Espírito Santo, Satanás pode tomar esse carro. Por mais que Deus te dê dinheiro, te dê isso, aquilo, se você não tiver o Espírito Santo, Satanás pode tomar. Mas ele sabe que a partir do momento
momento que o Espírito Santo estiver dentro de você, ele não toca mais na sua vida, ele não toca mais nos seus projetos, ele não toca mais em você. É isso o medo de Satanás, irmãos, mas muitas das vezes nós acarretamos problemas e não colocamos o Espírito Santo em primeiro lugar. O Espírito Santo está sempre aqui tentando nos ajudar. Todavia, o que acontece é que muitas das vezes não aceitamos a ajuda dele e ainda acabamos entristecendo e afastando ele de perto de nós. O Espírito Santo sempre está aqui tentando te ajudar. Irmãos, vocês não sabem, vamos imaginar, pela minha vida, quantas das vezes o Espírito Santo foi lá, olha, o Satanás pedindo, olha, eu quero ele, me dá lugar, isso, fez aquilo, o Espírito Santo clamando, e o Senhor Jesus, não, olha, ele não, ele vai ser um servo meu, Quantas das vezes Satanás já pediu a sua alma? Quantas das vezes? Muitas das vezes nós não vemos os livramentos que o Espírito Santo nos dá. Quantos livramentos o Espírito Santo nos deu hoje, vamos colocar só hoje, mas muitas das vezes Satanás não deixa que nós reconhecemos isso, Satanás não deixa que nós venhamos ver o poder do Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra é colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. Não adianta você só vir à igreja, assistir culto, assistir pregação, assistir louvor e não colocar o Espírito Santo na sua vida, não adianta. E outra coisa, o Espírito Santo, ele só vai entrar no seu vaso quando você se arrepender de verdade. O Espírito Santo não vai entrar num vaso em que fica brincando. Uma hora quer Deus, outra hora não quer. Uma hora quer Deus, outra hora não quer. O Espírito Santo só vai entrar na sua vida quando você decidir de verdade abandonar o mundo e seguir a Deus. Aí o Espírito Santo te sela, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. E a sua vida vai glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Vamos lá. O Espírito Santo fala. Primeiro passo, o Espírito Santo fala. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz. Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 7. Então o Espírito Santo fala conosco. Mas o que acontece? Muitas das vezes nós não ouvimos. O Espírito Santo muitas das vezes falou comigo. Uma vez, lá na escolinha lá de baixo, eu tinha uma camisa, aí eu vesti a camisa e desci. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu olhei assim, aí o Espírito Santo disse, volta e troca a camisa. Eu voltei para trás e troquei a camisa. Voltei para cá. Uma vez eu fui para a loja, eu já era acostumado a ir para a loja que eu trabalhava de short. Aí uma vez o Espírito Santo me pegou, as pessoas chegavam no balcão e eu corria para trás do balcão assim, ó. E fazendo assim, as pessoas entrando e eu fazendo assim no balcão, porque eu me sentia nu. Porque foi o Espírito Santo, não foi o pastor, não foi os obreiros, foi o Espírito Santo que me cobrou. Foi o Espírito Santo. E eu me escondendo, atendendo as pessoas e me escondendo assim, pensando que estava nu mesmo. Porque o Espírito Santo me cobrou. Então o Espírito Santo fala conosco. Mas o que acontece? Está a cada um de nós ouvir a voz dele. Está a cada um de nós ouvir a voz do Senhor Jesus. Irmãos, o Espírito Santo ele fala, ele ainda fala. Mas o que acontece é que muitas das vezes nós não queremos ouvir pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência. Pode ser entristecido. Vocês sabiam que o Espírito Santo pode ser entristecido? Isaías, capítulo de número 63, versículo de número 10 e Efésios 4:30. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Primeiro ponto, e não entristeçam o Espírito de Deus no qual vocês foram selados. Alguém sabe o que é um selo? Um selo é um certificado. Quando você vai, um exemplo, você tem uma casa, quando você vai no cartório e coloca aquela casa no seu nome, aquela casa é selada. Olha, aquela casa está selada, é no nome daquela pessoa. Aquela casa é daquela pessoa. Então, a propriedade está dizendo que é sua. Por quê? Por causa do selo. Por causa do selo que foi selado lá. O Espírito Santo é o selo que diz que você é de Deus. O Espírito Santo é o selo que diz que você pertence ao reino dos céus. E é o mesmo Espírito que vai dizer aqui
que nós somos selados para o dia da redenção. Então, se vir o dia da redenção, quando vir o dia da redenção, se vocês não tiverem o Espírito Santo, eu sinto muito, mas vocês não vão ser arrebatados. Quando vir o dia da redenção, se você não tiver o selo, se você não tiver o Espírito Santo, você não vai ser arrebatado, irmãos. Infelizmente. Por isso a importância de buscar o Espírito Santo. E por isso que Satanás cega muitas pessoas. Por quê? Porque botam coisas e não conseguem colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. Então saiam daqui nessa noite com uma certeza. Eu vou colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. Eu vou colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. Porque se você colocar o Espírito Santo em primeiro lugar na sua vida, Satanás não troca mais na sua vida. Satanás, ele não vai mais tocar em você. Mas para isso é preciso colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. O Espírito Santo, ele também tem vontade e interesse. Isaías não, calma. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 7. Diz o seguinte: chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitina, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Os discípulos chegando perto de Misma, tentaram ir para Bitina, mas o Espírito Santo não os permitiu. Muitas das vezes você tem lugares que você quer ir, mas o Espírito Santo não permite você ir. Tem muitas das vezes viagens que você quer ir, mas o Espírito Santo não permite você ir. Aí você vai reclamar, você vai contestar com Deus, muitas das vezes é livramento. Muitas das vezes um carro ia capotar, muitas das vezes ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. E o Espírito Santo te livrou. E muitas das vezes, por nós não entendermos, por nós não compreendermos o agir de Deus, reclamamos do livramento de Deus. Reclamamos. Então, irmãos, coloquem o Espírito Santo em primeiro lugar. Coloquem a presença do Senhor Jesus na vida de vocês. Coloquem o Espírito Santo nessa noite. Olha, Júnior, hoje eu vou buscar o Espírito Santo. Hoje eu vou clamar a presença de Deus. E Satanás não vai impedir a sua adoração, irmãos. Mas se vocês vierem de segunda até domingo dentro da igreja, com os problemas, com as situações, com a mente cheia de problemas, e não buscar o Espírito Santo no canto que é para buscar, porque aqui é o canto que é para buscar o Espírito Santo, para clamar, para nós se entregar verdadeiramente, porque não tem interrupção. Aqui é exclusivamente para adorar o nome de Jesus. Se nós não clamarmos aqui, irmãos, como vai ser? Se nós trouxermos o problema lá de fora aqui para dentro, como vamos adorar a Deus? Mas coloque o seu problema no altar e adore a presença do Espírito Santo, que Ele vai resolver o teu problema. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.